reencontrando bastante irmãos. Alguns estou revendo agora. É muito bom estar de volta depois desses 15 dias de férias. Já estava com saudade da igreja. É muito bom estar em comunhão com os irmãos novamente. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso de número 3. Efésios, capítulo 1, verso 3 em diante. É legítimo que cada um de nós tenhamos vindo esta noite para o culto, tendo em mente receber uma bênção do Senhor. E é verdade que toda vez que nos reunimos em culto a Deus, nós somos abençoados só pelo fato de estarmos reunidos. Mas também é verdade que muitas vezes nós vimos ao culto na expectativa de recebermos uma bênção material, uma bênção de cura física, uma bênção para a nossa família, para um ente querido que está sofrendo, que nós queremos que ele saia de uma situação difícil. Há muitas bênçãos que nós esperamos receber do Senhor, e isso é legítimo. Por quê? Porque de quem vêm todas as bênçãos? Do Senhor. Quem é que pode nos abençoar com todas as coisas? O Senhor. Então, se você veio nesta noite esperando receber uma bênção do Senhor na área material, você está desempregado, está com problema financeiro, o Senhor está cuidando disso. Confie no Senhor. Se você está doente, ou tem algum parente seu, algum amigo seu que está doente, você está preocupado, fique tranquilo, o Senhor está no controle. Se você tem um filho ou um amigo que está nas drogas, que está passando por dificuldades nessa área, também fique tranquilo, o Senhor está no controle disso. São bênçãos que são legítimas de nós esperarmos de Deus. Mas nesta noite eu gostaria de meditar com os irmãos num outro tipo de bênção. Um tipo de bênção um pouco diferente, que não dá para a gente pegar assim com a mão, que não dá para a gente visualizar com os nossos 5 sentidos, mas são bênçãos preciosas que nós podemos receber do Senhor, e que talvez não, com certeza a maioria de nós já recebeu do Senhor. Então eu quero me alegrar nesta noite meditando nessas bênçãos que nós já recebemos do Senhor, e quero também falar dessas bênçãos para aqueles que talvez estejam aqui nesta noite e que ainda não tenham recebido essas bênçãos do Senhor. E talvez esta seja a noite de você receber essas bênçãos. O texto vai nos falar quais são essas bênçãos. Eu vou pedir que vocês me acompanhem na leitura. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais em Cristo. Já deu para entender mais ou menos qual é o tipo de bênção da qual eu vou falar nesta noite. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ó Deus e Pai, que teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu me lembro do dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, porque foi numa pregação nesse texto que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, que eu tomei a decisão. Na verdade, Deus já vinha trabalhando na minha vida, mas no dia que foi pregado esse texto, Deus tocou no meu coração de uma maneira tão especial que eu não tive como me conter. E no momento em que o pastor fez o apelo, eu fui à frente, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, isso quando eu tinha 19 anos de idade. E agora, revendo esse texto, eu creio que é a segunda vez que eu prego nesse texto aqui, nós podemos ver qual é a riqueza das bênçãos espirituais que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Sacrifício esse de Cristo que traz toda sorte de bênção espiritual. Bênçãos essas que devem nos trazer gozo, alegria, paz, satisfação, contentamento todos os dias. Irmãos, eu iniciei, antes de nós lermos o texto bíblico falando das bênçãos concernentes a esse mundo que nós vivemos, e como eu disse, é legítimo que nós esperemos todas elas de Deus, para depois, agora, nós falarmos das bênçãos espirituais. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, e por causa de nós estarmos ligados, muito ligados ainda à matéria, ao tempo e ao espaço, em que as coisas desse mundo, as coisas materiais ligadas ao tempo e ao espaço, tomam uma importância muito maior na nossa vida do que deveriam.
as bênçãos espirituais, a nossa realidade espiritual, as coisas espirituais deveriam tomar uma dimensão muito maior na nossa vida, eu tenho a impressão, do que na verdade tomam. E quando nós olhamos para um texto como esse, do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, nós nos lembramos do que nós somos em Cristo, do que nós recebemos de Cristo, ao olharmos para o sacrifício dele. E nos ajuda a não nos desconectarmos desse mundo, porque é impossível. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos estar conscientes e ligados a essa realidade. Mas nós não devemos deixar de lado, não devemos deixar de ter consciência da nossa espiritualidade em Cristo, daquilo que nós somos em Cristo. Isso deve ter um peso muito maior do que as coisas desse mundo. E infelizmente nós temos a tendência de inverter isso. Inclusive quando se fala de teologia. Hoje, quando nós vamos olhar para a teologia, há uma tendência muito grande, e aqui eu não quero fazer crítica a nenhum tipo de igreja ou de púlpito, é apenas uma constatação do que vem acontecendo, mas há uma tendência muito grande da teologia partir para as questões de prosperidade e de prosperidade material, ou seja, ligada às coisas desse mundo. Ou então uma teologia voltada para as coisas de cura do corpo, ou seja, ligada ainda às coisas desse mundo. Como eu disse, não é errado nós esperarmos prosperidade material e nem cura de Deus, mas é uma tendência de se apegar muito mais nessas coisas do que nas coisas espirituais, naquilo que nós somos em Cristo. Então, com a ajuda desse texto, que eu gostaria nesta noite de sair daqui juntamente com os irmãos muito mais conscientes daquilo que nós somos em Cristo. E certamente nós sairemos daqui mais alegres, regozijantes e mais confiantes para vivermos neste mundo, sabendo o que já somos desde agora na eternidade. Em primeiro lugar, irmãos, ao olharmos para o texto, nós podemos ver, o texto nos afirma isso, que nós fomos em Cristo escolhidos por Deus para estarmos diante dele irrepreensíveis. No verso 4, o apóstolo Paulo escreve: assim como nos escolheu, Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Já imaginou o que é isso, meus irmãos? Já imaginaram? Antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, em Cristo, nós, os que cremos e aqueles que virão a crer, nós fomos escolhidos por Deus para estarmos diante dele irrepreensíveis. Nós somos seres humanos falhos, ou alguém aqui se julga perfeito? Eu acho que ninguém aqui teria coragem de falar: eu sou perfeito. Somos falhos. Mas a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, em Cristo, nós fomos escolhidos por Deus para estarmos diante dele irrepreensíveis, ou seja, perfeitos, em Cristo. Porque em Cristo nós somos aperfeiçoados. Em Cristo, Cristo nos torna irrepreensíveis para estarmos diante de Deus.
apesar dos nossos pecados, porque o sangue de Cristo nos purifica, porque em Cristo nós somos irrepreensíveis diante de Deus. Então vejam, meus irmãos, que é uma realidade espiritual que nos coloca muito acima das coisas desse mundo. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos, nós queremos deixar o mal e muitas vezes não conseguimos. Mas, por causa do sacrifício de Cristo, pela fé em Cristo, nós fomos escolhidos por Deus para estarmos diante dele irrepreensíveis. Em segundo lugar, por meio de Cristo, nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos. No verso de número 5, o apóstolo Paulo escreve: Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito, segundo a sua boa vontade. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Quando Jesus foi batizado, Jesus veio uma voz do céu do Pai dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Significando que Jesus é o único Filho de Deus. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus tem um único Filho, Jesus Cristo. Mas em Cristo nós somos adotados também como filhos de Deus. Em Cristo nós somos predestinados para sermos filhos de Deus. Não apenas criaturas criadas por Deus, porque no sentido de ser criado por Deus, todo ser humano foi criado por Deus, mas espiritualmente, em Jesus, em Cristo, por causa da morte de Cristo na cruz, nós fomos predestinados para sermos, por adoção, filhos de Deus. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, e esses muitos irmãos somos nós, por causa do sacrifício dele. Irmãos, isso é uma bênção que às vezes eu tenho a impressão que nós não nos damos conta. Se nós tivéssemos a real compreensão todos os dias de que nós somos adotados, nós éramos bastardos por causa do nosso pecado, nós estávamos longe de Deus, nós éramos órfãos. A palavra de Deus diz que nós éramos como ovelha que não tem pastor, nós estávamos perdidos, mas por causa de Cristo nós fomos adotados e agora nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Toda sorte de bênção espiritual, nós temos que nos alegrar com isso. Em terceiro lugar, pelo sangue de Cristo, nós recebemos a remissão dos nossos pecados. No verso de número 7, o apóstolo Paulo diz: no qual, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Remissão dos pecados significa anulação dos efeitos do pecado na nossa vida. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados. Irmãos, eu creio que esta é uma outra realidade
que às vezes nós não nos damos conta. Nem aqueles que estão condenados e ainda não aceitaram a Cristo têm consciência do que isso é, e nem nós que já aceitamos a Cristo e já saímos da condenação, às vezes nós temos consciência espiritual do que significa isso. Nós estávamos perdidos, condenados, e agora nós temos, por causa do sangue de Cristo, os nossos pecados todos cancelados, e isso nos traz um alívio, porque isso nos dá a certeza da vida eterna. As coisas físicas nós temos mais consciência, porque, como eu disse, nós estamos ligados ao tempo e ao espaço. Uma vez eu me lembro, meus irmãos, que eu estava com muita dor de dente. Isso já tem uns 15 anos, mais ou menos. Eu estava no trabalho e eu estava fazendo um tratamento de canal e infeccionou, mas me deu uma dor, mas praticamente insuportável. Eu não sei se é porque eu sou meio fraco mesmo para dor. As pessoas acham que as pessoas grandes são mais resistentes para dor. No meu caso, não é. Eu não tenho muita resistência para dor, não. Me deu uma dor tão grande que eu precisei pedir licença do trabalho e correr no dentista. E eu cheguei na dentista falando para ela: pelo amor de Deus, me anestesia. Ela falou: mas o que está acontecendo? Eu falei: depois eu te falo, me anestesia primeiro. E foi o que ela fez, ela anestesiou, e aí deu aquele alívio. E aí ela pôde mexer no dente, expliquei o que estava acontecendo. Mas sabe esse alívio de quando você está com uma dor intensa, e aí passa? E quando você está com um problemaço assim, e aí o problema resolve. No dia a dia, nós parece que sentimos mais, temos mais essa percepção. Espiritualmente, às vezes eu percebo que nós não temos essa consciência de como era a nossa situação antes de Cristo, de como é a nossa situação agora com Cristo. Outras pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador não têm a percepção do risco, do perigo que elas estão passando de morrer sem entregar a sua vida a Cristo, sem ter um compromisso